jovem, o adolescente, fazer intercâmbios com outros países, sair em busca de novas culturas, de aperfeiçoamento de línguas como o inglês, que é uma língua internacional. E isso acontece com muita frequência nas famílias brasileiras. E também aconteceu na minha família. A minha filha Márcia também ficou um ano nos Estados Unidos, também estudando e aperfeiçoando o seu inglês. Mas eu convidei a Márcia para vir ao programa de hoje, não até para mostrar que é a minha filha, não é nem esse o aspecto, mas para saber da Márcia realmente quais são os parâmetros ou quais são as conclusões e as avaliações de ela, jovem adolescente, traz depois de um ano fora do país e as dificuldades e os obstáculos que ela encontra lá. Márcia, minha filha, conta pra gente como é que foi chegar num outro país, como é que é ser recebida num outro país e como é que é a volta. É válida essa experiência? É muito válida. Muitos intercambistas que vão pelo Rotary ou pelo AFS, outras empresas, o começo, adaptação cultural e adaptação mesmo escolar, porque, veja bem, lá o sistema escolar é bem diferente. Se você, não é como aqui no Brasil, que você tem aquelas matérias que você tem que fazer. Então você tem escolhas que você pode adaptar lá, assim como na volta também. Mas em termos da cultura, é uma cultura bem diferente. Até você poder criar o seu espaço e conquistar os seus próprios amigos, essa adaptação é difícil. Mas depois também que você conquista aquela certa amizade, aquele seu espaço, que você conquista a sociedade americana, ou não só nos Estados Unidos, mas como em qualquer outro país, é uma adaptação muito válida, onde você tem aquele crescimento, aquele estágio onde você já está bem na língua, você já, ou alemão, ou inglês, não importa o país em que você está, e que a partir de então que você já tem a língua bem dominada, você parte para o programa social, você se socializa com as pessoas lá. Então eu acho que isso é muito importante, é um crescimento, e principalmente para os jovens que vão, ou que vêm para o Brasil, ou os jovens daqui que vão para outros países. É um crescimento muito grande, porque você, naquele período de adaptação, de socialização, é onde você realmente vê as dificuldades, tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos do seu próprio país e do país em que você está. Por exemplo, uma diferença muito grande é quando um brasileiro daqui vai para os Estados Unidos ou para outro país, onde ele tem que se adaptar, não tem a mãe, não tem o pai. Quer dizer, geralmente lá eles não têm as empregadas domésticas, você tem que fazer a sua comida, lavar a sua roupa, passar a sua roupa. Quer dizer, você cria uma independência, certo? Desenvolve uma capacidade diferenciada. Certo? Agora, no começo isso é difícil por quê? Porque não tem ninguém que faça por você. Então, quer dizer, você tem que ir em busca do que você quer. Agora, por exemplo, quando um americano vem para cá, ou quando um outro estrangeiro vem ao Brasil, geralmente eles ficam numa classe social média ou média alta, de famílias classe média, onde tem uma empregada, fazem tudo, quer dizer, e todo mundo paparica, sai, é diferente. Mas, por exemplo, nesse período que eu estava lá, não deixei de ser brasileira. Então, por exemplo, já tenho 3 amigas que estão doidas para vir para o Brasil, inclusive uma delas vai vir para cá em julho, neste ano de 93, a Margarete. E então, quer dizer, depois que você conquista, depois dessa adaptação, que você conquista o seu espaço, aí já muda de figura, aí já é do outro lado da moeda. Então, quer dizer, é onde a socialização já começa a se abrir. Então é muito importante, é um crescimento muito válido, muito grande. E a língua em si, ela é uma barreira no começo? Eu tinha estudado... O brasileiro é discriminado? Não só o brasileiro, mas eu diria, no geral, o estrangeiro. Porque, principalmente na cidade que eu fiquei, que foi Iowa City, pela universidade, é uma universidade muito grande, onde muitos estrangeiros vão para lá. Então, quer dizer,
sempre há discriminação, entre aspas, em certo ponto, sabe? Mesmo quando, por exemplo, muitos de nós temos preconceitos contra os japoneses ou contra os negros, quer dizer, aquela distância que aquela barreira que eles também têm. Mas é que nem se você se sentir um estrangeiro num outro país, se você, conforme você pensa, como é que eu diria? Conforme você pensa, age, as pessoas vão lhe tratar da mesma forma. Então, por exemplo, se você se sentir um estrangeiro, se você agir como um estrangeiro, as pessoas vão te tratar como um estrangeiro, vão te tratar diferente. Mas se você tentar, mesmo que no Brasil, nós aqui do norte do Paraná, se você for para o Rio de Janeiro ou para o Nordeste, você vai notar essa diferença. Agora, se você tentar ser parte da cultura deles, não só com a língua, porque muito deles também ajudam. Eu sempre falava, gente, para os meus amigos, né, se eu pronunciar alguma coisa errada, ou se, você entendeu, falar alguma frase errada, me corrijam, sabe? Mas como eu falei, esse tempo de adaptação é que é difícil. Mas depois que você se adapta, que você começa realmente a se sentir parte da cultura deles e a viver como eles vivem, é diferente. Porque não adianta nada você, por exemplo, no começo, eu queria colocar a minha cultura, a cultura brasileira lá. Eles não almoçam. É errado? Não. É a cultura deles que é diferente. Agora, por que nós não almoçamos errado? Então, há essa diferença. Agora, me fala uma coisa, depois do período de adaptação, você passa a se sentir bem? Sim. Tem pessoas que não, como eu já te disse, se você sentir um estrangeiro, vão continuar te tratando da mesma forma. Então, é isso aí. Márcia, e a língua, o inglês? Como é que fica? O inglês? É normal, quer dizer, você ficou 8 anos aqui estudando inglês, de repente 1 ano lá resolveu o problema total. Eu não diria que resolveu o problema total, porque mesmo em português nós fazemos erros, nós cometemos erros. Mas é muito diferente quando você aprende inglês numa escola ou qualquer outra língua e quando você vai para esse determinado país onde não falam a sua língua, só falam, no meu caso, só falavam inglês, tudo era em inglês, quer dizer, até o ouvido se habituar e se acostumar é difícil. Mas depois também se torna uma coisa natural, você fala. Você disse que lá em Iowa City tem uma universidade com vários estudantes, com vários residentes brasileiros. Como é que vocês se comportam, o grupo de brasileiros? Vocês fazem o carnaval, por exemplo? Vocês estão lá sabendo que o carnaval está rodando no Brasil. Vocês se agrupam lá, tem a festinha de vocês? Como é que isso acontece? Tem mais ou menos, na cidade que eu estava, em torno de 40 ou 50 brasileiros. Então, por exemplo, a época de carnaval aqui, né? Não poderíamos deixar por menos, né? Então, a gente aluga um clube, os brasileiros ou os intercambistas que vieram ao Brasil, que falam muito bem português. Nós nos reunimos, alugamos um clube, nos reunimos, colocamos a bandeira do Brasil e só samba e lambada. E frevo, né? Aí nós geralmente chamamos americanos e outros estrangeiros também. Eles adoram, eles gostam? Amam, eles adoram. Bom, pergunta checkmate para você. Depois de 1 ano fora, uma outra cultura, uma outra abertura, um outro tipo de ensino, porque lá é mais formação do que informação. Você, Márcia, brasileira, troca ou trocaria o Brasil pelos Estados Unidos? Pra ser bem sincera, eu acho que não. Eu posso ficar um tempo, mas trocar eu acho que eu não troco não. Eu posso estar sonhando muito alto, mas eu tenho muita fé nesse país. E principalmente pro Paraná. O Mercosul está chegando e nós vamos explodir. Londrina ainda vai ser um grande comércio. Parabéns, querida. Obrigada por ter vindo ao programa. Obrigada a você.